Agora a gente vai falar especificamente de veículos elétricos e o motivo disso é bem simples. Estamos entrando no nosso tópico armazenador por baterias e hoje o grande desenvolvimento, ou o que está em pauta e em discussão, são os veículos elétricos, pela sua demanda por um armazenador e o armazenador que vem sendo adotado, amplamente adotado entre os veículos elétricos, são as baterias. Então, antes da gente conseguir de fato entrar na tecnologia de cada uma das baterias, vamos entender ou tentar pelo menos diferenciar as peculiaridades do que seria um veículo elétrico, né, quais são as dificuldades tecnológicas, quais são os desafios relacionados a esse tipo de tecnologia, ao veículo elétrico, em relação à tecnologia que já existe, que já vem adotada. A primeira pergunta que a gente precisa fazer é a seguinte: veículos a combustão ou veículos elétricos? Qual que é de fato a sua grande diferença? De um lado, eu até desenhei uma balancinha aqui para vocês, nós temos petróleo, nós temos o motor a combustão e do lado direito nós temos a bateria, o armazenador e o motor elétrico. Qual que é a grande diferença de um sistema para o outro? Do lado esquerdo, o nosso sistema ele possui um powertrain ineficiente. Então a máquina térmica por si só mais eficiente que existe, ela já é ineficiente se for comparada, por exemplo, com o powertrain da máquina elétrica. Enquanto um consegue um powertrain a diesel, em média 40% de eficiência na conversão da energia, a máquina elétrica consegue chegar tranquilamente em valores acima de 90%. Por outro lado, se a gente for analisar o armazenador de energia, de um lado nós temos a gasolina, o diesel, o etanol, que são armazenadores com alta densidade de potência. Então nós temos para um mesmo volume muito mais energia no combustível do que a gente teria, por exemplo, na bateria, que tem uma baixa densidade de potência para o armazenador. Então a gente percebe que existe um equilíbrio entre o que a gente precisa no nosso veículo. Por um lado, nós temos menos energia armazenada, mas estamos utilizando essa energia de forma mais eficiente. Por outro lado, nós temos um conversor, motor a combustão interna, mais ineficiente, mas é muito fácil, ou muito mais fácil ter acesso à energia. Qual desses dois pesa mais? Para entender isso, a gente tem que estudar um pouquinho de história. A gente vai chegar lá. Mas antes disso, fazendo uma breve comparação entre os diferentes tipos de materiais e energia associada em cada um dos armazenadores, aqui eu apresento uma tabela comparativa. E o interessante é que a gente consegue perceber que a densidade energética dos combustíveis chegam a ser 100 vezes maior do que a gente tem nas baterias. Isso por si só já justificaria ou já explica por que é muito mais fácil você ter um motor a combustão interna do que um veículo elétrico. Mas vamos esquecer isso por enquanto e vamos seguir aqui na nossa história. Eu cheguei a comentar com vocês, mas em 1941 a 1547, lá no Reino Unido, sobre o reinado do rei Henry VI, houve o primeiro racionamento de energia. Nessa época, o pessoal utilizava a madeira para fazer tudo. Utilizava-se a madeira para fazer a carroça, utilizava-se a madeira para fazer a casa, utilizava-se a madeira para cozinhar, utilizava-se a madeira para aquecimento. Então, de forma que não existia um controle do quanto essa madeira estava sendo utilizada. O pessoal simplesmente ia até a floresta, cortava a árvore, pegava a madeira que precisava e utilizava. O que aconteceu é que o rei, percebendo isso, ficou com medo da madeira acabar. Então ele decretou, de fato, o primeiro racionamento energético. Historicamente, isso é muito interessante porque é a primeira lição aprendida. É claro que não tenho relatos se realmente faltou madeira ou não, provavelmente não, mas que é interessante a gente perceber o uso energético como ele tem que ser e precisa ser ordenado e consciente. Logo depois, em 1700, a utilização do carvão mineral começou a ser empregada principalmente durante a Revolução Industrial. O que acontecia é que o pessoal percebeu que com o carvão mineral era possível tirar mais energia com menos massa. Então eu não precisava carregar o meu forno com toneladas e toneladas de tora de madeira. Eu poderia carregar com menos quantidade de carvão, que no caso a gente está falando de carvão mineral, mas a gente poderia também pensar no carvão vegetal. E aí o pessoal começou a utilizar esse material pela disponibilidade. E aí começaram a surgir problemas de saúde
e principalmente de poluição. Nessa época não tinha noção nenhuma do que estava fazendo, então tudo que era queimado era encaminhado à atmosfera. Os trabalhadores eles respiravam aquela fumaça e junto dessa queima, né, eles não separavam exatamente o que precisava ser queimado, então muitos gases tóxicos também eram produzidos e acabou por acarretar diversos problemas de saúde entre os trabalhadores. Logo após, em 1900, na Primeira Guerra Mundial, o pessoal começou a utilizar o óleo, e a grande vantagem do óleo frente aos outros elementos energéticos utilizados até então é que o óleo ele era seguro, ele não explodia com tanta facilidade, você precisava de uma condição de pressão e temperatura para que isso acontecesse. Ele era limpo, não era como o carvão mineral que você manuseava e você acabava a ficar todo chamuscado, aquele carvão vai depositando sobre as pessoas. E ele era fácil de transportar. Então simplesmente utilizavam recipientes, preenchiam com óleo e você conseguia levar esse óleo de um lugar para outro, seja de navio, sejam em carroças, sejam em veículos apropriados para isso, mas era muito mais fácil realizar o transporte energético em função disso. Depois, em 1950, o pessoal, já nessa ânsia por descobrir novas fontes energéticas, começou a brincar com a tecnologia da fissão nuclear e com isso tiveram diversos problemas, né? Várias pessoas morrendo, né? A construção do conhecimento em torno dos riscos da radiação e tudo mais. Mas uma comparação bem interessante que foi feita por David Dieter, que morreu em 1984, é que o plutônio 239, se fosse possível aproveitar toda a energia desse pequeno plutônio na forma de uma pequena pílula, a gente poderia utilizar em um veículo sem abastecer ele durante um ano todo. Isso é para vocês terem uma noção do potencial energético, vindo da madeira até chegar no plutônio, qual que é a distribuição energética de todos esses materiais. Logo depois, como eu já cheguei a comentar com vocês, tudo que tem muita energia passa a ser perigoso. São necessários, então, sistemas de proteção, sistemas de prevenção para garantir a segurança. Por isso que as usinas nucleares elas ganham tanta atenção, não só na área de geração de energia, mas também na área militar. O que aconteceu, então, é que o pessoal fez uma pequena regressão, entendeu que o óleo é, sim, o elemento energético fácil a ser utilizado, e com isso ele começou a se expandir aceleradamente para ser utilizada. E hoje nós temos as baterias presentes no nosso dia a dia, seja nos nossos laptops, nos nossos celulares, em equipamentos que nós usamos diariamente, e eles já estão migrando para os veículos elétricos. E qual que é a diferença? Nós estamos agora seguindo um caminho contrário. Se antes estávamos procurando cada vez mais sistemas com mais conteúdo energético, as baterias, por outro lado, elas não têm tanto conteúdo energético assim. Contudo, elas têm outras vantagens, como da carga e a descarga, que é diferente da madeira, por exemplo, do carvão mineral, do óleo. Todos esses elementos eles podem ser produzidos, mas a cadeia necessita de um tempo muito maior do que uma bateria. Nesse segundo gráfico, eu só faço a comparação que eu mostrei para vocês. Por um lado, nós temos o valor energético, o poder calorífico do combustível, e do lado nós temos a eficiência de conversão. No caso do diesel, nós temos então o maior poder calorífico e uma eficiência de conversão de 43%. Então a energia disponível estaria nessa faixa aqui. Já a gasolina tem um poder calorífico um pouco menor e o ciclo Otto, a máquina térmica de conversão, ela é mais ineficiente. Então a energia disponível ela é menor ainda. Aqui se encaixam os veículos que a gente usa hoje no Brasil. Depois nós temos o etanol com poder calorífico menor, a eficiência também é comparável ao ciclo Otto. Nós temos o gás natural com poder calorífico menor e uma eficiência de conversão também menor. O hidrogênio, também aqui pensando em termos de combustão do hidrogênio, não em célula de combustível, e as baterias de lítio. O que é interessante é justamente comparar a eficiência. Por mais que o lítio seja muito eficiente, vamos colocar aqui 90% de ponta a ponta da minha bateria até a minha roda, eu tenho muito menos energia disponível do que eu teria, por exemplo, no diesel. Então nós temos uma conversão, de certa forma, ineficiente de toda a energia armazenada. E isso é, de fato, um problema.
Nós temos também que começam a surgir impactos ambientais, principalmente em função do uso incorreto ou da falta de informação a respeito da queima do combustível. Isso também nós já vamos comentar. E principalmente o custo da energia armazenada, ele pesa demais na balança. Vamos fazer uma outra análise aqui para vocês entenderem um pouco mais isso que eu quero falar para vocês. Essa imagem desse transatlântico é o transatlântico aposentado RMS Queen Mary. Ele tinha 81 mil toneladas, 300 metros, ele percorria a 52 km por hora e tinha uma potência de 120 megawatts. Isso equivalia a 160 mil HPs. A energia para tocar esse transatlântico, ela é absurda. Então, se a gente fizer uma pequena comparação, esse era um transatlântico de passageiros. Claro que ele provavelmente transportava carga também, mas ele tinha muitas cabines para transportar passageiros. Vamos tentar então fazer uma comparação, qual que é o custo energético por pessoa de cada um dos transportes que nós temos disponíveis. Vamos pegar aqui, por exemplo, o avião, que é o Boeing 747, muito utilizado hoje. Ele pesa cerca de 370 toneladas, viaja a 900 km por hora, tem uma potência máxima de 100 mil HP, a potência consumida em cruzeiros cerca de 87 mil HP e ele suporta 450 passageiros. Se a gente fizer a conta aqui, nós vamos encontrar que a potência por passageiro é de 140 kW. Ou seja, a energia gasta durante uma viagem de avião por passageiro, ela equivale a 140 kW. Vamos fazer uma comparação agora para uma pessoa percorrendo um caminho a pé. Uma pessoa de 80 kg, viajando a 5 km por hora, com uma potência máxima de 2,7 HP e uma potência, um trajeto, uma caminhada tranquila de 0,38 HP, ela gasta em média 280 watts. É claro que nós não estamos aqui tentando demonstrar a eficiência do transporte. Não dá para comparar uma pessoa viajando a 5 km por hora do que um veículo, um avião, viajando a 900 km por hora. Mas é interessante a gente perceber, à medida que a gente compara isso com outros dispositivos ou outros meios de transporte. Por exemplo, a bicicleta, a gente consegue gastar menos potência a uma velocidade 4 vezes maior e uma potência relativamente também menor do que a gente teria se a gente estivesse a pé. O caso do Queen Mary, a gente gastaria cerca de 40 kW, é menos do que nós temos para o avião, mas ainda assim é uma quantidade razoável. Ele suportava cerca de 3 mil passageiros e aqui é a potência que eu falei com vocês, de 120 megawatts de potência. E nós temos o caso mais comum, que hoje é o que está vendendo bastante, que é o popular, por assim dizer, são as SUVs. As SUVs, elas suportam 4, com muita sorte aqui no Brasil, 5 passageiros, e se a gente colocar a potência disponível por passageiro é de 50 kW. Então aqui a gente começa a perceber alguns detalhes importantes quando a gente estiver falando de transporte. Não de veículo elétrico, não de trem elétrico, avião elétrico, mas de transporte em si. O uso consciente da energia, ele é importante e ele precisa ser ajustado. Justifica gastar num SUV que pesa cerca de 2,5 toneladas para transportar uma pessoa? Então, nesse quesito, a gente começa a perceber por que os problemas em termos de uso energético, uso consciente da energia, eles começam a surgir. Para que as baterias, de fato, elas se tornem competitivas, nós precisamos que elas aumentem cerca de 20 vezes, para que a gente consiga, de fato, comparar. Se a gente fosse eletrificar o Queen Mary, era impossível. Não tinha espaço suficiente para colocar bateria para que ele fosse eletrificado. Que hoje é um desafio de diversas pesquisas em termos da eletrificação de aviões. O avião ele precisa de espaço para armazenar as baterias, mas ele fica muito pesado. Então existe um trade-off muito difícil de ser vencido. O transporte individual ele aumentou pela disponibilidade. Cada vez mais os veículos eram fabricados a preços acessíveis, então nós tínhamos pessoas sozinhas entrando em veículos e circulando. E foi então que o Departamento de Energia
constatou que 71% do óleo, da energia do óleo, é consumido no transporte. E no transporte, 51% vai para os carros de passeio e para os caminhões leves. Por isso o pessoal insiste nessa ideia da eletrificação. Mas para isso é o que a gente apontou aqui em cima. Nós precisamos vencer o problema da capacidade energética das baterias, o que para nós é um grande desafio. Precisa muita pesquisa, muito desenvolvimento, muita indústria para conseguir entrar num nível competitivo. Vamos fazer uma comparação rápida aqui com os armazenadores de energia do tipo de lítio. Existem diversas tecnologias que envolvem o lítio. Cada uma delas tem características diferentes, mas todas elas precisam envolver a segurança, o tempo de vida, precisam ter uma performance, uma densidade energética razoável, uma densidade de potência e tem que ser baratas. Não adianta nada desenvolver uma bateria excepcional, sendo que ela comercialmente é inviável. Por que então que a gente deve, de fato, insistir nas baterias de lítio ou nas baterias eletroquímicas? Aqui eu estou me referindo ao lítio, pois é a mais promissora em termos energéticos e financeiros. Para a gente tentar entender isso aqui, vamos fazer uma lembrança daquilo que a gente estudou lá atrás, lá na escola, a respeito de máquina térmica. Quem se lembra do ciclo de Carnot? O ciclo de Carnot descreve basicamente uma máquina térmica teórica com rendimento máximo. Se eu pudesse extrair a máxima energia do meu sistema, do meu ciclo termodinâmico, e para isso acontecer a fonte fria deveria estar a 0 grau Kelvin, o que é impossível, nós teríamos um rendimento de 43,2%. Isso significa que existe um limite prático de quanto de energia nós conseguimos extrair de um combustível. Para passar ou para melhorar isso, só tem uma forma: nós trocarmos a máquina. Saímos então de uma máquina termodinâmica, de um ciclo de Carnot, que aqui no caso está ilustrado por uma máquina a vapor, ou sair de um ciclo Otto para uma máquina elétrica. Mas aí surgem os problemas, porque o armazenador do tipo óleo tem muito mais energia do que do tipo bateria. E aí eu pergunto para vocês de novo, então por que a gente vai insistir na eletrificação, se hoje a disponibilidade de outros elementos energéticos, como o diesel, como a gasolina, como o etanol, como o biodiesel, para não falar ou preferenciar o combustível renovável ou não, por que nós devemos manter a ideia da eletrificação? O primeiro ponto a ser discutido, muito em pauta, é a questão sustentável. Então, nós precisamos parar de emitir, nós precisamos parar de poluir. Só que a grande pergunta aqui é a seguinte: será que a energia elétrica que nós estamos carregando o nosso veículo, ela é de origem renovável? Ou será que ela não está emitindo da mesma forma que estaria se fosse um veículo a combustão? Essas são as perguntas que nós temos que nos fazer. Ao mesmo tempo, vamos eletrificar. Nós temos uma mão de obra especializada para absorver a manutenção disso? Esse veículo ele tem o mesmo nível, ele necessita da mesma quantidade de manutenções que o motor a combustão ele precisava? Ao mesmo tempo, esse veículo ele agrega muita tecnologia e essa tecnologia ela é atraente para as pessoas. Existe uma resistência enorme para incorporar essa tecnologia nos motores a combustão interna. E isso pode sim estar sendo um grande valor que está sendo agregado nos veículos elétricos. E ao mesmo tempo, esses veículos eles estão com custo de aquisição muito elevado. Então já era de fato para essa ideia ter morrido. Por que é que ela não morreu e por que ela continua ativa? Como eu falei com vocês, isso seria mais uma discussão histórica. Então vamos pegar aqui qual foi o primeiro veículo elétrico já feito. Estamos falando aí do anúncio de 10 de dezembro de 1908, onde o pessoal anuncia um veículo elétrico para venda, custava aí os seus $2.000 e ele percorria aí longos 100 miles, ou 100 milhas. Isso equivale a cerca de 160 quilômetros de percurso, o que não era pouca coisa, dado que o pessoal não tinha o costume de fazer viagens como a gente faz hoje em dia. O que aconteceu com isso então? Esses primeiros veículos que foram produzidos. Vamos tentar observar historicamente e a gente percebe o seguinte, que a história do carro elétrico ela continua intimamente relacionada à história das baterias. Uma coisa não funciona separado da outra. O veículo elétrico ele precisava da bateria.
Nós temos em 1859 Gaston Planté desenvolveu a primeira bateria de chumbo ácido. Isso foi em 1859. Nós falamos o anúncio do veículo lá em 1906. Em 1888, Imich e Company produziram a primeira carruagem elétrica de 4 passageiros e a potência era de 1 horsepower, ou seja, o equivalente a 1 cavalo. E ela possuía 24 células dessa bateria de chumbo ácido. Em 1894, Henry Morris e Pedro Salomon desenvolveram o Electrobat, que foi o primeiro veículo de sucesso, que é exatamente aquele que eu mostrei para vocês na foto anterior, que é esse que aparece aqui no cantinho. Esse aqui é o Electrobat. Em 1901, Thomas Edison desenvolveu a bateria de níquel-ferro, justamente para competir ou disponibilizar ou ter mais tecnologias acessíveis, além das baterias de chumbo ácido. E nós tivemos também o desenvolvimento das baterias de níquel-zinco e zinco-ar no final do século XIX. Tivemos também a incorporação da frenagem regenerativa e do sistema híbrido em 1890 e 1900. Ao contrário do que muitos acreditam, o sistema hibridizado ele não é um sistema recente. Na verdade, ele é um sistema bem antigo. Isso é o que a gente pode apresentar da evolução do automóvel elétrico frente ao desenvolvimento das baterias e do motor elétrico. E o que a gente tem nessa época, então, dos motores a combustão? Na mesma época, a gente tinha uma corrida pelo desenvolvimento do automóvel, dos automóveis em geral. O pessoal queria sair das carruagens, queria algo novo, queria novidade. E nós tivemos também o desenvolvimento dos motores, dos veículos a combustão interna. Lembrando de Nikolaus Otto, de 1876, que é o nosso motor que nós utilizamos no nosso veículo hoje, é o ciclo Otto. Junto com o Carl Benz, quem lembra-se da Mercedes-Benz, desenvolveu e patenteou o primeiro automóvel a combustão interna e ele tinha 0,9 HP. Já em 1889, o primeiro veículo de 4 rodas foi desenvolvido e o pessoal chamava ele de carroça motorizada. Então nós tínhamos tanto veículos elétricos quanto motores a combustão interna. Então o que aconteceu de fato nessa época? Qual foi a grande diferença? Em 1903, existiam cerca de 4.000 veículos registrados na cidade de Nova York. Desses 4.000, nós tínhamos cerca de 800 unidades eram elétricos, 1.000 unidades funcionavam a gasolina e 2.000 unidades funcionavam a vapor. Então a gente tinha uma proporção, enxergava-se uma proporção quase que equânime entre os veículos elétricos e os veículos a combustão. 10 anos depois, em 1912, existiam 30.000 unidades de veículos elétricos e 900.000 unidades de veículos a gasolina. Ou seja, o veículo a gasolina ele se tornou a melhor opção para aquela situação. Por que isso aconteceu? Primeiro fator, a gasolina ela estava disponível onde não havia eletricidade. Esse é um ponto importante. Como eu falei com vocês, o pessoal conseguia colocar a gasolina no tubo, bombear o tubo ou até colocar num caminhão e transportar a gasolina, mas a eletricidade não. Era preciso desenvolver uma malha para interligar a eletricidade para que as pessoas conseguissem carregar. Então a pessoa ia até o campo ou ia até uma região onde não tinha eletricidade, ela não podia utilizar o seu veículo, porque ela não tinha onde carregar. Além disso, Henry Ford desenvolveu um sistema de produção em série muito famoso, então ele conseguiu baratear ao máximo o custo do veículo a gasolina. Em 1912 foi inventada a partida elétrica, o que facilitou demais para quem utilizava esse tipo de veículo na época. Em 1920 já existiam rodovias que interligavam cidades e elas de fato demandavam autonomia. O veículo elétrico, ele não existia tecnologia para bateria que proporcionasse autonomia suficiente para que ele pudesse proporcionar viagens interestaduais, por exemplo. Já o veículo a combustão, o pessoal conseguia dispor postos de gasolina e como o combustível, a energia, podia ser facilmente transportada sem a necessidade de linhas de transmissão, esse tipo de veículo ele ganhou muito mais popularidade. O pessoal queria utilizar o próprio veículo para viajar, visitar outros locais. E também houve a descoberta do petróleo, que reduziu muito o preço da gasolina. E aqui descoberta, eu digo, de novos pontos de extração, facilidade no uso, facilidade na destilação do petróleo, o que acabou barateando muito o custo da gasolina, ao contrário da energia elétrica. Então era muito mais barato, era muito mais fácil, era muito mais prático se ter
o motor a combustível. Isso nós estamos falando na época aí de 1920, 1912. Então nós podemos dizer que por volta de 1930 o veículo elétrico ele morreu. O que aconteceu? A manutenção dos primeiros automóveis a gasolina era simples. Ela era realizada inclusive por profissionais que trabalhavam antes com manutenção de bicicleta. Para eles não era muito difícil sair do esquema mecânico de uma bicicleta para um motor a combustão. E eram poucos os profissionais que de fato entendiam do motor elétrico e das baterias, o que acontece ainda hoje. Além disso, a propaganda boca a boca, ela popularizou demais a combustão interna, o que ajudou a propaganda, o marketing, não era feita como é feito hoje. E a partir de 1930, os veículos elétricos passaram a ser produzidos em escala cada vez menor, até encontrar apenas poucas ou nenhuma unidade ativa. Tivemos também alguma movimentação com relação aos veículos elétricos durante os eventos relacionados ao racionamento de combustível. Todos sabemos que durante a Primeira e a Segunda Guerra ocorre o racionamento de combustível para ser utilizado na guerra. Nós temos casos do pessoal voltar a utilizar madeira nos veículos, eletrificação nos veículos, mas isso em pouco tempo foi descontinuado, foi só o óleo voltar a estar disponível no preço acessível que o pessoal parou de utilizar. E aí em 2018 nós vemos uma nova movimentação. O pessoal está ainda buscando a eletrificação. O assunto voltou em pauta como uma solução. Por que então uma coisa que não era factível, que não era boa há um tempo atrás, se torna de fato boa quase que 90 anos depois? Nós temos muito mais vantagens para o veículo a combustão interna e muitas desvantagens para o carro elétrico. E a pergunta é por que nós ainda estamos discutindo sobre esse assunto? Como que foi esse retorno? Por volta de 1960, os veículos eles não utilizavam filtros ou catalisadores. Então era notável a poluição que os veículos causavam. E o chumbo ele ainda era utilizado como aditivo na gasolina. Ele era considerado, inclusive, uma das principais fontes de poluição. Então a poluição de fato começou a incomodar. Em 1970, a questão ambiental passou a fazer parte do debate sobre geração e consumo de energia. Já em 1973, tivemos a primeira crise do petróleo e o racionamento em diversos países. O pessoal percebeu que é o seguinte, a gente precisa de alternativas porque a utilização do petróleo está poluindo, a utilização do petróleo ela é exclusiva, quem se lembra do racionamento de óleo diesel no Brasil, onde os caminhoneiros pararam nas rodovias, como foi o caos. Isso o pessoal enfrentou em 1973, então eles perceberam que era necessário diversificar a matriz. A matriz, aqui nós estamos falando para acesso aos veículos. Mas mesmo com todos esses problemas, ainda assim não dava para competir com os veículos a combustão. Na hora que você tentava produzir um veículo elétrico com as mesmas características do motor a combustão, ainda assim era melhor utilizar um motor a combustão, mesmo com o valor, o custo da gasolina mais caro e todos os problemas relacionados a isso. Eu sei que aqui vocês já devem estar se perguntando onde essa história vai chegar. Se tudo indica que o veículo elétrico não é bom, como que está toda essa movimentação hoje? Eu vou quebrar esse vídeo para não ficar muito grande, então na parte 2 a gente vai responder essa pergunta.